Deixa eu ver aqui como é que tá. Esse Vinícius é muita tecnologia. Vamos ver que ele não vier. Ele vai fazer pelo rádio. Meu Deus. Muito boa noite a todos. São 8 horas, nós vamos começar a nossa noite de estudos desta terça-feira. Sejam muito bem-vindos para aqueles que estão retornando às nossas atividades presenciais, que nós nos sintamos de novo em casa, acolhidos, e para aqueles que estão vindo ou assistindo nossos estudos pela primeira vez, que aproveitem ao máximo e se tornem frequentadores regulares das atividades da nossa fraternidade espírita de aldeia. Para começar os estudos de hoje, nós vamos ver uma ofensas. Ofensas? Revisemos o nosso próprio comportamento no cotidiano, e não se nos fará difícil desculpar a esse ou aquele companheiro quando nos julguemos feridos por atitudes que hajam tornado contrariamente aos nossos interesses. Recordemos quantas vezes teremos desapontado corações amigos com palavras ou gestos que nos escapam, quase que sem qualquer participação de nossa vontade consciente. Imaginemos quão felizes nos sentimos quando alguém perdoa as puerilidades ou agressões daqueles que se nos fazem os entes mais simples. Rememoremos as ocasiões em que fomos vítimas de nossas próprias interpretações errôneas acerca do procedimento alheio e cultivemos o bem sistematicamente, porque, em se tratando do mal, é justo observar que unicamente nos identificaremos como mal na medida em que o mal se esconde por dentro de nós. Emmanuel. Então, após essa leitura, em que nós conseguimos, então, nos conscientizar da importância do cultivo do bem nos nossos corações, vou convidar a todos agora para nós fazermos a prece inicial para dar início aos nossos trabalhos. Vamos fechar os olhos, levar nosso pensamento ao alto, se juntar com Cristo, Mestre, nosso ao querido Mestre Luz, a todos aqueles trabalhadores espirituais, são todos máximos ensinamentos da noite de hoje, que possamos guardar a mente e no coração cada uma das mensagens, cada palavra que nos for dita,
Ela faz o seguinte questionamento: o amor materno é uma virtude ou um sentimento comum aos humanos e animais? Então, ela começa questionando se tem diferença do amor materno humano com o amor materno animal. E aí, o que a resposta nos diz é que é sim para as duas coisas. Né? O amor materno, ela é tanto uma virtude quanto um instinto, né? Se a gente para pensar, o instinto de proteção de uma mãe com filho, independente da espécie que a gente esteja tratando, basicamente, linha de base, ela está voltada para a preservação da espécie, né? Está voltada para a preservação do filho, né? De dar continuidade à nossa espécie, seja qual for, tá certo? Mas, na grande maioria dos animais, o que acontece? Quando as necessidades básicas, físicas, daquele indivíduo, filho, terminam, a mãe está liberada, né, emocionalmente, fisicamente, daquele compromisso. E dá continuidade à própria vida e o filhote também. No ser humano, isso se estende um pouco mais, né? Nós temos um apego maior e esse amor se torna verdadeiramente essa virtude, né? Que continua por toda a vida, independente da idade, independente da necessidade física e até depois da morte também ela continua, né? Então, o amor materno, até mesmo como é trazido no livro, é tratado como o maior amor do mundo, né? E aí a gente traz, então, algumas outras adições a esse questionamento inicial, né? Eles pedem que a gente veja a questão 205, por exemplo, em que trata que a reencarnação reforça os laços afetivos, né? Por aproximar pessoas que já se amavam, que desencarnaram e que voltam como amigos, como parentes, né? Nem sempre mais como mãe e filho, né? Como pai e filho, mas como amigos, como parentes. Então, isso é um reforço muito grande, emocional, nesse conjunto de relacionamentos que a gente tem em cada encarnação, certo? Então, é afeto que a gente traz para outras vidas, né? E na questão 385, que ele pede que a gente olhe também, ela discute a revelação do verdadeiro caráter do espírito encarnado, que só vem acontecer depois da infância. Então, geralmente, o que a gente observa é que crianças são muito puras, né? São muito sensíveis, são muito sinceras, são muito honestas com os sentimentos, com as relações da vida, né? E depois as pessoas vão mais se definindo nos seus caráteres, né? E isso é uma benevolência divina. Por quê? Quando você reencarna, o ideal é que todos partam de um mesmo princípio, né? Para ser justo como Deus é, e a nossa doutrina nos ensina isso todos os dias, nós partimos todos do mesmo ponto. Nós todos nascemos anjos, né? Nascemos ingênuos, nascemos bons, nascemos sinceros e honestos com os nossos sentimentos, com as pessoas, e só depois a gente começa a realmente expressar mais os nossos caráteres individuais. Isso tanto é uma benevolência divina, justiça, né, para que todos tenham a mesma oportunidade de recomeçar, né, de aprender novamente, como também facilita esse apego, né, essa aproximação emocional das famílias.
Quem é que não gosta de uma criança? Poucas pessoas, né? Então, assim, você vê uma criança de outra pessoa e você transfere aquilo emocionalmente, psicologicamente, para o que você sente dos seus, né? Então, você tem aquela identificação, né? Então, isso também facilita com que todos os espíritos que encarnem novamente, eles tenham, né, uma aceitação maior daquela comunidade que está encarnada para tentar ajudá-lo a trilhar o seu caminho, né? Então, mais uma vez, uma expressão muito forte da benevolência de Deus, né? Nesse reinício, nesse recomeçar, né? Isso tudo ajuda muito. E não ajuda só a criança, aquele espírito que reencarnou agora, né? Ajuda também a mãe, o pai, os amigos, a aprenderem a lidar com diferenças, né? Porque a partir do momento que aquelas crianças vão começar a apresentar os seus caracteres individuais, se tornando adultos, a gente vai aprendendo a lidar com pessoas um pouco diferentes do que nós somos, né? E aí a gente pode entrar já na segunda questão dessa mesma temática, né, de amor maternal e filial. Na questão 891, o livro, eles fazem a pergunta seguinte, né? Uma vez que o amor materno está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos desde o nascimento? Então, essa é uma questão que é muito sensível, que a gente vê poucos casos, mas a gente vê, né? E a gente consegue, às vezes, até se aproximando mais das pessoas, ver que isso é mais comum, não o ódio em si, né? Mas o desapego, a vontade de não estar com aquela criança, aquilo é mais comum do que a gente imaginava, né? Quanto mais a gente se envolve com os casos, mais a gente vê que isso acontece com maior frequência. E por que será que isso acontece, né? Se esse amor é tão grande, né? Se é para ser o maior amor do mundo, por que é que nesses casos isso acontece? E aí a doutrina espírita vem novamente nos esclarecer, né? Que é uma coisa muito boa, que a gente sempre tem as respostas para perguntas tão importantes, né? E são respostas extremamente lógicas e verdadeiras. Quanto mais a gente raciocina sobre elas, mais a gente identifica a verdade naquilo, né? Não é uma coisa simplesmente de aceitar a informação. Quanto mais você pensa sobre as explicações que você vê que aquilo é verdade, né? Então, essa questão de não desenvolver esse amor e esse apego, isso é parte do processo reencarnatório de algumas pessoas, né? Então, as provas que a gente escolhe para vir para a vida, né, e precisar passar por elas, são das mais diversas, né? E muitas vezes são, né, extremamente necessárias, né, para a gente aprender, para a gente melhorar, né, moralmente, como ser humano também, né? Algumas vezes está associada ao núcleo familiar mais fechado, mais próximo, né? E a relação de mãe e filho é extremamente forte nesse sentido. Tanto para ser mais sofrido, como também para trazer mais frutos, né? Porque a tendência natural vai ser a mãe tentar se apegar e o filho também se apegar. Tá certo? Então, naquele momento em que a gente tem todos aqueles anos iniciais de amor, dedicação, afeto, né, cuidados, aquilo tudo faz com que a aproximação entre aqueles dois espíritos que podem ter sido espíritos que não foram afins, né, que não tiveram uma aproximação boa na encarnação anterior e tem dívidas um com o outro, aquilo vai facilitar o desenvolvimento de uma história de sucesso, né? Mas pode ser que a aprovação seja só de um dos dois. Pode ser só da mãe, pode ser só do filho, né? E que uma mãe, por exemplo, que ele cita aqui, uma mãe má que vai atrapalhar o caminho do filho sempre, né? Não vai querer que ele alcance nenhum dos objetivos dele de vida. O que acontece em relação a isso? Por que isso acontece, né? O filho pode ser um devedor extremo, né, dessa mãe, e ele vem disposto a receber o que a mãe tiver, o que a pessoa, aquele espírito
dele próximo tiver para oferecer para ele naquela vida, e a depender, né, minha gente? E eu acho que isso é que é interessante da gente pensar. Nada vem pré-determinado. O que vem determinado são as relações. Como cada espírito vai responder àquele processo educativo, ou aquela encarnação, ou aquela provação, vai variar, né? Se o filho vai ter uma paciência, uma benevolência maior em relação àquele relacionamento meio destrutivo, ele vai receber muitos frutos positivos daquilo, né? Daquela benevolência, daquela paciência, daquele amor, daquela confiança em Deus, de que as coisas vão melhorar, né? E a mãe, que seja má, caso ela consiga dobrar aqueles instintos, controlar aqueles instintos e melhorar em relação àquilo ao longo da vida, ela também vai receber frutos por conta desse esforço pessoal. Se ninguém se esforçar, então é muito provável que as coisas não mudem muito de figura durante um bom tempo. Mas o ensinamento é individual e os frutos são colhidos também individualmente nesse caso, tá certo? Não sei se deu para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer em relação a isso, né? É que cada esforço pode trazer os benefícios individualmente, tá? Então, ajudar o próximo, você está ajudando alguém, mas você também está recebendo benefícios. E isso também no relacionamento entre pais e filhos acontece o tempo inteiro, né? Inclusive, tem uma questão que ele trata que a lei do retorno ela vem para todos. Então, se um pai, uma mãe trata relacionamento com o filho dessa forma destrutiva, ele vai receber de volta. Ou se ele consegue, né, melhorar aquele instinto e aquela aversão, ele vai também receber os frutos de volta positivamente, né? Tem uma outra questão também que o livro pede para a gente dar uma olhada, né, a questão 392, em relação ao esquecimento do passado. Isso é um outro fato importantíssimo e que faz parte também da justiça divina. Por quê? Se a gente não lembra, é muito mais fácil de a gente tolerar, né, de a gente repensar. Por que será que eu estou sentindo isso? Não tem motivo para isso. Né? Deixa eu deixar passar, por que eu não esfrio a cabeça, né, e deixo essa história caminhar, e vamos mudar, vamos conversar, vamos ver se isso aí muda. Então, assim, é muito mais fácil. E tem muita gente que às vezes quer procurar saber o motivo, a origem. Eu acho que tem seu lugar, né? Encontrar os motivos e as razões pode ter seu fator positivo. Mas eu acredito que se fosse para a gente lembrar, a gente lembraria, né? E se a gente não lembra, é porque a gente tem que tocar a vida para frente e fazer o melhor que a gente pode nessa encarnação, tá? Eu tenho muito essa questão de foco também. Eu acho que a gente está aqui agora, a gente tem que focar nisso, tá certo? É o que a gente tem para agora, de certeza, né? Que a gente tem muita, é do que a gente é agora. E a gente precisa melhorar nesse caminho que a gente está trilhando, né? Então, se você nem odeia uma pessoa e nem se deslumbra demais com ela, é muito mais fácil de você estabelecer um ponto de partida e ter um relacionamento mais saudável, né? Do que se você lembrasse que essa pessoa foi tudo para mim, então agora ela vai ser tudo para mim novamente. Ou então, não, essa pessoa foi má comigo na outra vida, então agora eu também não quero, não sei se eu vou ter paciência com ela, tolerância e tal. Então, o ideal é que a gente não lembre e que a gente dê continuidade às nossas vidas, tentando melhorar moralmente, independente dessa lembrança completa, né? Que a gente não é para ter, né? Claramente não é. Então, como é que a gente vai sentir afinidade ou rejeição? E como é que isso ajuda no crescimento moral? Eu tenho mais afinidade por um filho do que por outro, ou eu tenho uma certa rejeição por um filho, que é uma coisa que eu acho estranho, não consigo, né, me entender completamente, aceitar completamente aquele filho. É estranho isso.
como é que eu vou superar isso? Como é que isso vai me ajudar a aprender? Existe uma palavra que é muito séria, na minha opinião, que se chama responsabilidade. E quando a gente vem encarnar, a gente tem uma série de responsabilidades que a gente assume, né? E ser filho, ou ser mãe, ou ser pai, e a gente tem vários papéis desses na vida, a gente é filho, a gente é irmão, a gente é pai, a gente é mãe, né? Numa mesma vida, então, é uma responsabilidade que a gente assumiu. Então, nós precisamos passar um pouco por cima desse tipo de sentimento e agir com responsabilidade. Se é minha responsabilidade, meus filhos, eu terei. Se meus pais agora são minha responsabilidade minha, eu terei responsabilidade com eles. Tá certo? Então, a gente precisa tentar, isso é o que o livro vem ensinar um pouco para a gente nessa questão, né? Que a gente precisa ter responsabilidade com os compromissos assumidos. E a gente assumiu esses compromissos antes de vir para cá, né? Só para continuar com a última questão em relação a esse tema, a 892, tem uma pergunta que diz assim: quando os pais têm filhos que causam desgostos, e aí, né, o livro as questões vão evoluindo em relação a esse relacionamento, né? Então, e se você tem filhos que lhes causam desgostos? Não são os pais, né, perdoáveis por não terem a mesma ternura que teriam em caso contrário? Então, na verdade, o que se queria saber será que eu estou livre do compromisso de gostar daquele filho simplesmente porque eu não tenho culpa dele ser diferente do que eu queria, né? Então, o livro disse, não são perdoáveis. Responsabilidade assumida, ela precisa ser cumprida, né? E reconduzir os filhos ao bem é a responsabilidade de um pai e de uma mãe que assume nessa terra, tá certo? Então, os desgostos podem ser grandes, mas enquanto você tentar, pelo menos, reconduzir os filhos, você está cumprindo com a sua responsabilidade assumida, tá certo? E ele ainda traz uma coisa um pouco mais grave. Ele diz assim, muitas das falhas e dos desgostos que os filhos trazem foram ocasionados por essa vida mesmo, não é de outros. Tá certo? Então, foi você mesmo quem permitiu que seguisse adiante. Então, assim, ninguém está dizendo que criar filho é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Não tem uma receitazinha de bolo pronta para a gente seguir, não tem muito como a gente se orientar, então tem pessoas que têm mais experiência, que já dão alguma orientação, mas a gente precisa se conhecer e tentar conhecer um pouco o filho para tentar guiar esse caminho, né? Por quê? Porque tem gente que acha que fazer tudo pelo filho é o certo, é suficiente e tem que dar tudo certo, né? E nem sempre essa é a resposta. E essas horas, eu acho que nessas horas é o momento mais difícil na hora de decidir. É quando dizer não. Ah, mas se eu posso, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, ou se a situação permite, por que eu não vou dizer sim? Porque você tem que tentar pensar se aquilo vai trazer frutos positivos para o seu filho ou não. Infelizmente, até isso é difícil na criação. A hora de dizer o não, muitas vezes, é muito mais importante do que dizer um sim, né? E sem motivo, mas eu podia, mas meu filho pediu só uma balinha ali no supermercado, eu não posso dar ele? Não toda vez, né? Vamos escolher o momento, né? Vamos escolher quando, como, vamos ensinar a ele que nem tudo se consegue toda hora, porque isso vai trazer no futuro sofrimento para ele, né? Cobranças de que o mundo não está bom mais para ele, de que os pais não estão mais dando tudo o que podiam para ele, então as coisas estão ficando difíceis, né? O mundo está ficando muito difícil, muito mal com ele, e aí faz com que o filho sofra e até se revolte, né? Então, o não precisa ser exercitado e executado. E a parcimônia com que você vai fazer essa escolha do não vai depender das situações e do quanto você conhece seu filho, né? Eu acho que isso depende muito também.
E aí tem uma questão que eu achei fascinante, né? Ele pede que a gente olhe a questão 582 e na 582 se questiona se paternidade é uma missão, certo? E ele diz que é uma missão, certo? Então, volta para aquela questão da responsabilidade. Se é parte da minha missão, não tive um filho porque eu simplesmente tive um filho. Não, aquilo ali está determinado no seu futuro. Tanto é que tem um monte de gente que não consegue ter filho, né? Então, existe um cronograma de atividades, de ações e de responsabilidades que você está assumindo. Então, você tem uma missão quando você tem um filho, tá certo? E na última questãozinha de lá de dentro que ele pede para a gente olhar, ele fala assim, quando uma criança é má, ou evoluiu, desenvolveu-se, apesar de todo o esforço dos pais, assim, todo o cuidado que se pôde ter, o que se pôde fazer, né, que nós somos humanos, nós temos limites também do quanto que a gente consegue intervir, e a criança se desenvolveu numa pessoa má. A responsabilidade é dos pais ainda? Ele diz que não, certo? Então, existe sim um limite, né? Existe um limite do quanto que você vai conseguir intervir positivamente na vida de um outro indivíduo. Mas ele diz que quanto maior o desafio, maior a responsabilidade. Então, se você receber um desafio grande, é porque você precisa ter um compromisso grande também em tentar mudar aquela situação. Ou melhorar, apaziguar, né? Subir um degrau ou dois na melhora espiritual daquela criatura, certo? Então, e os seus louros também serão grandes, ele fala, né? Então, você também vai receber frutos muito bons devido à sua dedicação e responsabilidade com aquela causa de um filho. Tá? Então, as 3 questões foram essas principais, né? Mas eu queria só fazer um fechamentozinho assim e queria saber se alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa sobre esse item, né? Então, dentro desse tópico que foi Lei de Justiça, Amor e Caridade, né, que trata esse capítulo em que esse amor maternal e filial está inserido, esse tipo de amor também faz parte dessas leis, certo? Também é regido por essas leis. Então, justiça, amor e caridade são um tema grande, geral, em que amor de família, né, do núcleo familiar, também está inserido, né? E a responsabilidade faz parte da missão dos espíritos que estão envolvidos nesse relacionamento, seja filhos, pais, né? E a gente precisa assumir essa responsabilidade com muito cuidado. Não é fácil, que a gente sabe, né? Quem viveu já sabe que não é fácil, mas a gente precisa despertar para essa consciência de que a responsabilidade existe, que a missão existe, né? Eu tenho, às vezes, também um pouco de cuidado com esse negócio de missão, porque, às vezes, a pessoa entra numa zona de conforto e diz, não, isso aí é meu karma, vai ficar assim mesmo. Não, não pode. Né? A gente precisa ser proativo, a gente precisa enfrentar as coisas com alegria, com amor, né? E com disposição para mudar, né? E acreditando em Deus sempre, confiando. E sempre que precisar, né, buscar a nossa doutrina, porque ela ajuda demais em todos os aspectos, em todos os itens desse desafio que é viver, né? Bom, minha gente, então, em relação a essas questões, era basicamente isso. E eu queria saber se alguém tem algum comentário, algum exemplo, alguma coisa que quer falar agora. Acho que a gente tem uns minutinhos, né? A gente sabe como é forte esse apego, né, e esse amor que a gente tem e a responsabilidade que nós, a maioria de nós temos, né? Mas a gente encontra casos que a gente realmente se assusta, né? Como é que uma mãe consegue fazer isso com o filho, né? Como é que uma mãe consegue ser tão desapegada de um filho? E o Espiritismo vem trazer para a gente todo um outro lado
né, que não é romantizado, é muito realista, né? É muito verdadeiro, de que tem muito mais coisas por trás disso, né? E que a gente, como seres conscientes e racionais, a gente precisa, sim, enfrentar esses desafios com a razão também, né? Com amor, com paz no coração e com Deus acima de tudo, mas com muita razão também, né? Então, agradeço, minha gente. Vou passar a palavra de volta para a Marcinha. Bom, então, dando continuidade aos nossos estudos de hoje, ficou para mim o tema agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, e este capítulo tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E neste subtítulo nós temos o ponto de vista. O que esse subtítulo, né? O que esse capítulo, que tem 5 itens, né? Tem 3 itens, né? Do 5 ao 7, o que ele vai explorar? Os diferentes pontos de vista através dos quais a gente pode ver a vida e ver o mundo, né? Existem basicamente 2 formas de ver a vida, né? Que a humanidade vê a vida. Ou ela é única e finita, ou ela é plural e infinita. Então, é claro que dentro dessas 2 formas existem as nuances, mas a gente vai se basear nessas 2 apresentações dos pensamentos, né, do ser humano em relação a esses pontos de vista. Então, a gente vai fazer 3 reflexões a partir desse capítulo. A primeira seria, quais são os benefícios de a gente crer numa vida futura? Como foi aqui colocado por Rita, né, na sua explicação, na sua explanação sobre esses compromissos que a gente tem com os nossos filhos, que isso é uma etapa da nossa vida, né? Tem a ver com o que nós vivenciamos no passado, e tem a ver com o que nós planejamos para o futuro, né, para as vidas futuras. Então, que benefícios a crença na vida futura nos traz? A segunda reflexão, e aquele que crê, aquele que não crê, como é que ele percebe isso? Que consequências isso traz para a vida dele? Como ele vivencia, né? Aquela pessoa que crê apenas nesta vida. E a segunda, aquele que crê na vida futura, ele necessariamente abandonaria todas as importâncias da vida material, desta vida presente? Então, passando à primeira reflexão, o que o texto aqui do Evangelho nos coloca? Ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E esta fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. Então, vejam bem, quando esta crença de que esta vida que nós estamos vivendo agora, esse nosso momento aqui encarnado, é passageiro, é breve, né, e faz parte de uma trajetória longa e infinita, essas vicissitudes, a gente sabe que são apenas etapas, né, que são obstáculos que precisam ser ultrapassados para que a gente possa crescer um pouquinho melhor.
e que o mundo não é só essa pequena estação que a gente está passando aqui, né? Isso me lembra muito aquela visão que a criança tem quando é bem pequenininha, que ela acha que o mundo se expressa de acordo com o que ela vê. Então, me lembra muito um exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás de uma criança de uns 4, 5 anos, à beira do mar, perguntando para o pai se o mar sempre fazia isso. As ondas iam e vinham, iam e vinham. E o pai disse, sim, o mar sempre faz assim. Aí ela olhou para o pai e falou assim, até quando eu estou de olhos fechados? O que ela quis dizer com isso? Para ela, né, a visão dela, as coisas só acontecem quando ela está olhando. Então, a criança tem aquela coisa muito centrada nela, né? Quantas vezes, quantas pessoas ainda vivenciam a visão da vida desta forma, achando que a vida é só esta única passagem, essa única vivência que nós estamos tendo agora. Isso me lembra um pensamento que eu acho até já comentei em outras reflexões que a gente já fez aqui, que se nós encararmos a vida presente como uma sequência de experiências que nós temos que passar para nos sentirmos, para sermos pessoas melhores e nos prepararmos para um futuro melhor, isso ajuda com a seguinte reflexão. E eu confesso que eu não sei a origem desse pensamento, mas eu acho ele sempre muito útil, muito bonito. Que ele diz o seguinte: se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu não teria cometido os erros que eu cometi no passado. Mas se eu não tivesse cometido esses erros, eu não saberia tudo que eu sei hoje. O que isso quer nos dizer? Que faz parte os obstáculos, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos na vida, inclusive desafios de criar os filhos, né? A missão de criar os filhos, faz parte de uma história, de uma fase, né? Uma pequena fase da nossa vida, que vai ainda ser composta por várias outras. Então, a gente tem que enxergar isso como algo bom, algo benéfico, e saber que não é uma coisa que vai ficar para sempre na nossa vida como algo negativo. Às vezes a gente tem aquela visão, quando adolescente, ou até quando criança, a gente quando já chega assim nessa idade um pouco mais madura, a gente olha para trás, a gente começa a pensar, na época que eu era adolescente, a minha primeira paixão não foi correspondida, o mundo para mim ia acabar, aquilo era o maior problema da minha vida. Eu achava que a vida não valia mais a pena. Aí eu passo um pouquinho mais, tenho vestibular, meu Deus, que desafio enorme, não vou conseguir. Aí entra para a faculdade, aí tem as provas difíceis. Então, em cada etapa da nossa vida, a gente passa por problemas que, na nossa visão, parecem ser problemas enormes, que a gente não vai conseguir vivenciar. E quando a gente passa por ele e olha para trás, a gente percebe que ele foi importante e que não era o fim do mundo. Então, hoje, a gente vê os nossos filhos, ou a gente vê amigos mais jovens, muito estressados, preocupados com problemas que eles estão vivenciando, que para eles, naquela fase deles, a gente sabe que está sendo um problemão, mas bate uma certa tranquilidade, né? Quem já passou por isso sabe que eles vão superar, sabe que é uma fase que vão passar e que vão seguir adiante. Como a gente aqui conseguiu chegar até aqui, sabe lá que dificuldades nós ainda vamos enfrentar ao longo da nossa vida, né? À frente. Então, é basicamente essa visão que a gente precisa ter. Eu me lembrei também de uma palestra que Haroldo Dutra colocou certa vez, que ele disse que estava passando por um período muito difícil na sua vida, estava muito abalado. Haroldo Dutra é um palestrante espírita, né? Tem bastante palestras deles no YouTube. E ele disse que foi a uma reunião mediúnica e, na ocasião, uma senhora médium que estava nessa reunião, que ele não conhecia,
Ao final da reunião, ela procurou por ele e disse assim, eu preciso te dar uma mensagem, me pediram que eu te dissesse uma coisa, eu posso? E ele, obviamente, disse que podia. E ela falou para ele assim, me pediram que te dissesse que todo mal tem data certa para acabar. O que esses espíritos queriam dizer para ele naquele momento? Confia que isso é uma fase que você precisa passar, mas é passageira, como não está dizendo, né? Você vai passar por ela, e você vai sair melhor dessa fase. Então, esse tipo de visão, essa visão de que nós temos uma fase só, que essa vida que nós estamos passando é uma etapa de uma vida infinita, isso é muito consolador, porque a gente sabe que a gente está aqui aprendendo, a gente está crescendo a cada oportunidade que a gente tem. E isso ajuda também a ver a morte de outra forma. Você perde o medo da morte, porque a morte passa a ser libertadora. Né? Quem não sabe, quando a gente nós temos esta, vou dizer a graça, né? Essa graça de conseguir perceber que quantas mensagens já nos foram enviadas da espiritualidade, né? Seja por psicofonia, ou seja, mensagens escritas, de pessoas que recebem mensagens de seus entes queridos, mostrando que a vida não termina, que a vida continua, ela apenas mudou para uma outra dimensão, ela está lá numa outra fase. Então, isso é muito libertador. E aí eu gostaria de fazer um parêntese, lembrando que, felizmente, né, nós temos dentro da nossa vida aqui na Terra, atualmente, ramos da ciência que estão mostrando agora a comprovação, né, ou a falta de elementos para negar a vida além do nosso corpo físico e a possibilidade de haver a reencarnação. Como é que isso está acontecendo? Você veja que interessante que nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, já temos acesso a essas informações há muito tempo, né? Desde lá as publicações do livro de Allan Kardec. Mas, atualmente, existem inúmeros cientistas no mundo que se dedicaram a estudar as EQMs, as experiências de quase morte. E o que essas experiências mostraram? Cientificamente falando, que essas pessoas que estavam com o cérebro parado, né, estavam com morte cerebral, ou seja, se o cérebro não está em atividade, essas pessoas não têm nenhuma atividade cognitiva. Elas não são capazes de ouvir, não são capazes de pensar, não são capazes de ter memória, de ter os sentimentos. Teoricamente, né, se imaginava que isso aconteceria. E o que a ciência mostrou? E existem vários cientistas estudando esse fenômeno. Pessoas que têm essas experiências de quase morte e relatam, quando elas retornam, quando elas são ressuscitadas, né, pelos aparelhos lá, médicos, relatam o que viram, o que ouviram, diálogos dos médicos conversando entre si, relatam que viram sendo carregadas para dentro do hospital, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Então, a ciência está vendo que a mente não depende do corpo físico. Então, isso é uma conclusão científica, né? Então, o que a ciência está mostrando? Que se existe uma atividade mental sem uma atividade cerebral, então a mente não é um produto do cérebro, mas é algo que se manifesta através dele. Se há consciência, há vida, mesmo sem o corpo físico, porque essas pessoas estavam fisiologicamente mortas, né? Então, o que isso mostra? Cientificamente, que o corpo depende da mente, e não o contrário. E aí, pensando um pouquinho mais, levando as conclusões em cima da biologia, o que se pensaria? Qual é a possibilidade de haver reencarnação se nós estamos vendo nesse ponto de vista? Se eu, como um ser existente, não dependo do meu cérebro, as experiências de quase morte mostraram isso, né? O cérebro está desligado e a pessoa continua tendo atividades
cognitivas, né? Logo, a vida precede o organismo físico. A vida ela vem antes do corpo, né? Ou seja, a alma veio primeiro. Se a vida não depende do corpo, ela vai continuar existindo depois dele. Então, isso é uma lógica, né? Isso não é nada inventado. É uma lógica que faz sentido, né? Se ela pode associar-se, portanto, à matéria uma vez, possivelmente ela pode fazer isso outras vezes. Então, o que está dizendo assim? Biologicamente falando, é possível que haja reencarnação, é uma possibilidade científica. Então, isso está fazendo com que a ciência e os nossos conhecimentos da espiritualidade se aproximem, né? Então, esse ponto de vista de que existem a nossa vida aqui é passageira e transitória e que há possibilidade de haver outras vidas, como um ciclo, é lógico. É lógico como a gente vê o ciclo na natureza, né? É lógico como a gente vê o Sol nascer todos os dias e repetir esse ciclo, o nosso planeta orbitar ao redor do Sol, né? Sempre repetindo o ciclo. É lógico, então, que este ciclo da alma se ligar ao corpo físico, se desligar, se ligar novamente, se desligar a outro corpo físico, faz sentido, faz todo sentido. Então, esse é um ponto de vista que acaba sendo muito consolador. Você saber que existe a vida, se acreditar que existe a vida depois da morte, né, e que essas experiências que você está vivendo estão lhe engrandecendo. E aquele outro ponto de vista? E aquele ponto de vista das pessoas que acabam por crer que a vida é apenas isso, é apenas esta fase. O que isso poderia trazer para ela de retorno? O que a gente vê é uma grande angústia, né? Quando você tem esta crença de que a vida é uma vida só, alguns não acreditam sequer que exista uma alma e há outros que acreditam que a alma se liga ao corpo quando a gente nasce e quando morreu, acabou, desligou, não existe mais nada. A nossa vida é só essa vida daqui. Essas pessoas, elas tendem a se prender muito aos bens terrenos, a se prender muito aos bens materiais, tendem a ter uma vida muito angustiada, porque tem medo de morrer, porque para elas o que tem valor é o que elas estão vivendo agora. Então não é consolador, né? Ao contrário, é muito angustiante. E as pessoas acabam a ver a vida como uma tortura, porque cada coisa ruim que acontece com elas, ela amplifica, né? Porque aquilo é a pior coisa que poderia ter acontecido. E aí quer desfrutar muito só dos bens terrenos para tentar vivenciar ao máximo boas sensações nessa vida. E é interessante porque a gente vê essa angústia, ela ainda é muito presente nos dias de hoje, né? Então, quando, por exemplo, eu peguei aqui 2 exemplos que eu acho que muitos vão, inclusive, conhecer. Um é mais conhecido, acho que todos aqui já assistiram o Alto da Compadecida, e no Alto da Compadecida tem uma fala do Chicó, que ele diz o seguinte, quando o amigo dele morre, ele diz assim, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Vejam a angústia de uma pessoa que vê a vida nesta ótica. Veja uma tortura que é você viver imaginando que que a morte é um mal irremediável, que o nosso destino na Terra é estranho, que estamos todos condenados, simplesmente porque tudo que é vivo morre, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui, mostrando essa mesma angústia, é de um poema de Leandro Gomes de Barros, que é da Paraíba, né? Morreu já há vários anos, em 1918. E nesse poema ele fala assim, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito?
Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então vejam, de novo, um poema coberto de angústia, né? Então é isso que aqui no Evangelho ele coloca assim, a necessidade é uma necessidade nossa, né? Da gente ter esse entendimento de que a vida não é só isso. Que tudo que nós passamos faz parte de algo muito maior. E aí, quando a gente tem essa leitura, a gente entende que a gente precisa enxergar o mundo com outros olhos. Aqui no Evangelho também coloca assim, que quando você percebe que a preocupação, que a humanidade, na verdade, perde-se na imensidade do universo, você começa a ver com outros olhos o que de fato é importante aqui na nossa vida. Você para de dar tanta importância ao que é terreno, ao que é da nossa vida material, e começa a ver a vida com outros olhos. Voltando lá àqueles relatos da experiência de quase morte, uma coisa que me chamou a atenção nesses estudos é que 100% de todos os casos estudados até hoje no mundo relatam que as pessoas que passaram por essa experiência voltaram mudadas positivamente. São pessoas que, em primeiro lugar, perderam o medo da morte, porque entenderam como é do outro lado. São pessoas que se sentiram mais calmas, são pessoas que passaram a ser mais espiritualizadas, são pessoas que passaram a dar outro valor às coisas da vida, menos valor ao que é material e mais valor às coisas que são realmente importantes. Sentimentos de amor, de caridade, de perdão, de convívio com os familiares. Então vejam como é uma experiência inovadora. Então isso é uma lição também, para nós aprendermos a dar esse valor. E aí tem a ver com a humildade, da gente enxergar que o que nós vivemos aqui, do que nós vivemos no mundo terreno, é muito pequeno. E aqui no Evangelho, no item mais na frente, a partir do item 6, no finzinho do item 5, ele coloca assim: a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quando a gente acredita que a nossa vida é muito mais do que isso, a gente começa a dar um valor diferenciado às coisas da terra. E aí ele faz uma comparação, dizendo como se nós estivéssemos numa cidade e aos nossos olhos, numa cidade, aquelas pessoas que se destacam, os ídolos, os grandes políticos, os monumentos parecem enormes. Mas se a gente subir na montanha mais alta e olhar para baixo, todo mundo naquela cidade vai parecer que é do mesmo tamanho. Aí a gente vai enxergar, vai perceber que, na verdade, isso é uma ilusão, né? Você dá um valor exacerbado àquilo que não é, de fato, a realidade. Me lembrou também que eu escutei numa outra palestra, um provérbio chinês que dizia assim: ao final do jogo de xadrez, peão e rei vão para a mesma caixa. Ou seja, na verdade, somos todos iguais, né? Precisamos aprender a dar o valor correto a esses pensamentos, né? Ao que é matéria. Não é que a matéria não seja importante, mas que ela seja valorada de acordo com realmente ela merece ser, né? Indo mais adiante, no item 6, a segunda reflexão. Mas se ocorre uma preocupação apenas com o mundo da espiritualidade, ninguém mais vai se preocupar com as coisas terrenas? Não, nem o 8 e nem o 80. É importante sabermos que a gente não deve dar um valor exagerado às coisas materiais, mas nós sabemos também da importância. E que o instinto do homem é procurar o seu bem-estar, não tem nada de errado dele fazer isso. Por quê?
porque ele está impelido por leis que são leis divinas, são leis de Deus, a lei do progresso, a lei da conservação, a lei do trabalho. Então ele vai, é natural do homem fazer isso. Então ele vai trabalhar por necessidade, por dever, inclusive por gosto. Mas aquele que se preocupa com o futuro dá ao presente uma importância relativa e facilmente vai encontrar consolo com os seus insucessos. Então, ele trabalha para ter os bens materiais necessários, mas não é exacerbado nessa valorização desses bens. É como se fosse, ele faz aqui uma comparação muito interessante, é como se fosse aquele rico que teve um pequeno prejuízo e para ele isso não tem valor nenhum, ele não se abala. Diferente daquela pessoa que dá um valor exagerado aos bens materiais, aí isso é comparado com aquele que é muito pobre e que perde tudo do que tinha. Então, ele fica desesperado. Então, o que ele está colocando é que nós saibamos dar valor às coisas materiais como se fôssemos aquele rico que perdeu só um pouquinho. Como se a gente entenda que aquele insucesso é uma coisinha de nada, né? Que nós não vamos acabar a nossa vida, a nossa existência por causa disso. Eu lembrei de uma passagem que eu acho que eu já comentei em outros momentos, que também eu gosto de lembrar, que é uma comparação que o Mário Sérgio Cortella faz em relação da nossa existência em relação ao universo. E ele traz os números muito interessantes para a gente entender como nós temos ainda que ter humildade de ver que a nossa existência é pequena e que a gente tem que saber dar valor o valor correto às coisas e não exagerar demais no que é material. O Cortella, ele fez uma pequena pesquisa, né, e colocou numa palestra dele que o nosso universo tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias e que a nossa galáxia, a Via Láctea, por sua vez, tem 100 bilhões de estrelas e que uma dessas estrelas é o Sol. E o Sol está circundado por 8 planetas, agora é 8, né? Na minha época eram 9, e que um desses planetas é a Terra. Então, a gente está num planetinha que está orbitando ao redor de uma estrela, dentre 100 bilhões de estrelas, que está numa galáxia, uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias. E este planetinha tem vida, e essa vida acredita-se que seja composta aqui na Terra por 30 milhões de espécies, das quais atualmente são conhecidas cerca de 3 milhões. Desses 3 milhões conhecidos de espécies, uma é a espécie humana. E na espécie humana existe aproximadamente hoje 7 bilhões de indivíduos. Nós somos um indivíduo dentre esses 7 bilhões, cada um de nós. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós entendamos que existe um mundo muito maior do que esse mundinho que a gente está vivendo aqui. E que nós tenhamos a humildade de entender que a gente precisa saber dar o valor correto ao que é o pequeno, né, o que nos leva a ser humildes, e entender que a nossa estada, sendo passageira, ela ainda vai passar ainda por muitas outras experiências dentro dessa nossa vida infinita, né? Dentro desse nosso recurso infinito, transcurso infinito. Finalmente, no último item, o que é colocado? Que o Espiritismo mostra, então, que a nossa vida presente, na verdade, ela é um elo de várias vidas e de vários seres, e não só seres do nosso planeta, seres do universo, e nós estamos em contato com esses seres. E isso faz muito mais sentido. Então, as diferentes existências de cada ser estão ligadas a seres de um mesmo mundo e a seres de diferentes mundos. E é por isso que existe essa sensação de fraternidade universal.
são pensamentos que na época do Cristo, quando ele veio aqui, ele não tinha condições ainda de nos colocar claramente isso, nós não tínhamos capacidade para entender. Mas ele dava algumas pistas. Quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, ele dava a ideia de que a nossa vida era muito mais do que isso aqui. Quando ele dizia, a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, hoje a gente entende que ele estava se referindo a várias outras moradas em outros mundos que não são o nosso, né? Então, finalmente, para a gente encerrar, para nós, aqui, a partir do que foi colocado aqui do ponto de vista, o que é importante a gente ter em mente? Que nós temos, atualmente, acesso a esse conhecimento, tanto conhecimento moral e científico que nos é passado através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através de várias outras obras psicografadas que vieram nos trazer esses conhecimentos, para que a gente possa trabalhar esse ponto de vista de ver a nossa existência como uma etapa, né, de muitas existências que virão. E aí está a nossa missão como espíritas, amai-vos e instruí-vos, não foi isso que nos foi dito, né? Então, nós temos o conhecimento, nós temos esse acesso para nós aprendermos a sermos pessoas melhores. E aí eu quero finalizar com uma frase que Jesus Cristo falou, isso está presente no livro Jesus no Lar, no capítulo 3. E ele termina, nesse final desse capítulo, ele termina com uma frase do Cristo que diz o seguinte: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Então, é nossa função sabermos enxergar o orvalho e fazer reluzir como um diamante, né? Então, que nós possamos refletir sobre essas palavras. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Obrigada, Marcela. É muita coisa bonita que a gente tem para pensar, né? Então, agora a gente vai agradecer todo mundo aqui e encerrar com a nossa prece final. Agradecer a presença de todos, né? Virtuais e presenciais. Vamos fechar os olhos, respirar fundo um pouco. E nesse momento, podermos contemplar toda a grandeza de Deus, toda a benevolência de Jesus, nosso irmão, e toda a beleza e o amor que nos une como humanidade nesse planeta tão pequenininho e tão importante para a gente. Agradecer muito a Deus, a Jesus, a nossos irmãos de luz, a nossos irmãos espirituais, por esses momentos de um pouco de reflexão, um pouco de aprendizado, um pouco de tranquilidade que traz para nossas almas, para nossas mentes, e podermos, Senhor, nessa hora, estarmos unidos em Ti e seguirmos adiante nesta semana, nesse mês, durante todo esse ano, para que possamos, sim, sermos pessoas melhores no mundo melhor. Para que possamos, Senhor, sob o Teu olhar, sermos seres mais humanos e mais espirituais. Que assim seja. Muito obrigada.